Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Se você esteve preocupado, poxa, o pastor já gastou 6 mensagens em tão poucos versículos, 3. Será que vai ser nesse ritmo? Provavelmente não. Porque hoje, por exemplo, Deus permitindo, a gente vai estudar todo o capítulo 1. Hebreus capítulo 1, de 1 a 14. Cristo é superior aos anjos. Ouça com fé a palavra de Deus. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus diz: Ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho, Deus diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E Deus diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E Deus nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Meu povo, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Com essas palavras, Salomão capturou a essência da repetição no mundo natural. Salomão descreveu a eterna rotina das estações e dos ciclos que regem a criação. A terra
o sol, o vento, os rios e os mares, todos eles seguem em círculos intermináveis, sem produzir algo verdadeiramente novo. É sobre isso que Salomão está dizendo em Eclesiastes 1. Tudo parece igual, um ciclo que se repete sem fim. Eclesiastes 1, de 4 a 11. Portanto, sob a ótica puramente humana, parece faltar direção ou propósito. A terra permanece sempre a mesma. Não há nada novo debaixo do sol. Salomão falava do ciclo da vida natural. Mas eu quero dizer que a repetição, ela não é exclusividade do mundo natural. A repetição também marca a história do cristianismo. Você olha para a história do cristianismo e você descobre, você verifica ciclos intermináveis de erros, de falsidades, de heresias que se repetem ao longo dos séculos. Não há nada novo debaixo do sol. As mesmas velhas falsidades, heresias, erros, de repente ressurgem como ecos do passado. Um exemplo notável é o tema dos anjos, que frequentemente volta à discussão. E ele volta à discussão carregado de mal-entendidos, de distorções. Lendo o capítulo 1 de Hebreus, fica claro que a questão dos anjos parecia ter saído do controle nas igrejas às quais a carta aos Hebreus foi endereçada. Isso se torna muito claro pela repetição que o autor dedica a esse assunto. Todo o restante do capítulo 1 de Hebreus, a partir do versículo 4, e parte do capítulo 2 abordam diretamente o assunto dos anjos. Para se ter uma ideia, das 14 ocorrências do substantivo anjos em toda a carta, 14 vezes aparece anjos em toda a carta. A grande maioria delas, 12 vezes, aparece concentrada apenas nos capítulos 1 e 2. Das 14 vezes, 12 aparece no capítulo 1 e também no 2. E aí a outra ocorrência, a outra referência a anjos, é uma no capítulo 12 e outra no capítulo 13. Essa ênfase, porque é curioso, não se falará tanto assim de anjos nas outras cartas do Novo Testamento. Mas essa ênfase revela a necessidade de esclarecer o tema. Então a pergunta: será que você tem uma compreensão correta sobre os anjos? Ao observar as diversas tradições ao nosso redor, a gente percebe erros que em muitos casos chegam ao absurdo. Erros que são grotescos quando se trata desses seres celestiais. Deixa eu te dar alguns exemplos. A adoração de anjos. Em tradições como a católica romana e também a ortodoxa grega, não sei se você sabe, mas anjos, como eles dizem, São Miguel Arcanjo, Santo Miguel Arcanjo, são venerados, são invocados em orações. Exemplos incluem a oração tradicional deles a São Miguel, pedindo proteção contra o mal. Contudo, a Bíblia é clara, a adoração ou veneração de anjos não é permitida. Em Colossenses 2,18, Paulo alerta contra o culto a anjos, porque
em Colosso também o problema da má interpretação sobre o tema dos anjos era muito grande. Em Colossenses 2,18, Paulo alerta contra o culto a eles, que desvia a glória que pertence a Deus. Anjos são descritos como servos ministradores, Hebreus 1,14. Anjos rejeitam a adoração dos homens e se identificam apenas como conservos dos profetas e dos apóstolos. Está lá em Apocalipse 22, de 8 a 9. Quando João teve a intenção de adorá-los, eles disseram: não recebemos adoração. Somos tão somente conservos dos profetas e dos apóstolos. Outro erro, a identificação de Cristo com o arcanjo Miguel. Entre os adventistas, Miguel é entendido como um título para Cristo. Você sabia disso? Visto como comandante dos exércitos celestiais. Já para as testemunhas de Jeová, Miguel seria o próprio Cristo. Para os adventistas, Miguel é um título para Cristo. Para as testemunhas de Jeová, Miguel é o próprio Cristo, um ser criado, o mais elevado dos anjos. Ora, meu povo, essas crenças ignoram a superioridade de Cristo sobre os anjos, afirmada com tanta clareza, conforme lemos em Hebreus 1, de 4 a 14. Você olha para a Bíblia e descobre que Cristo não é um anjo. Cristo jamais recebeu um título de anjo. Se Cristo tivesse recebido um título de anjo, você acha mesmo que nesta argumentação de Hebreus 1, onde o autor quer destacar a superioridade de Cristo aos anjos, e começa destacando a superioridade do nome dele, você acha mesmo que se Cristo tivesse um título de Miguel, arcanjo, Hebreus não teria falado horas? É claro que teria. O problema é que Miguel nunca foi um título para Cristo. O nome, o título que o eleva é o de filho. Cristo não é anjo, jamais recebeu o título de anjo. Ele é o Filho eterno, ele é o Criador, ele é Deus. Enquanto Miguel, como os demais anjos, são seres criados. Judas, versículo 9. Terceiro, os anjos como protetores exclusivos ou individualizados. Também no catolicismo romano e em crenças populares, tem a ideia de anjos da guarda. Eu morava ainda em Campinas, São Paulo, e no rádio eu fiquei abismado, porque era uma igreja dita evangélica que lançou uma campanha dizendo que se você fosse àquele culto, você participaria do culto da troca de anjo da guarda. Se você não é piada não, eu fiquei assim, meu Deus, não é mais só de católicos, romanos essa ideia. É de crente pagão também. Você não está contente com o seu anjo da guarda, você não está contente com a ministração dele na sua vida, venha, faremos a portabilidade de anjos. Que situação. A ideia de anjo da guarda, anjos da guarda pessoais, isso é amplamente aceito, com base em interpretações equivocadas de textos como Mateus 18:10. Que pode muito bem significar, não que se estava referindo ao anjo deles, como o texto parece indicar, mas
a representação, era algo pagão que existia e que circulava naquela época, algo pagão, uma ideia de seu espírito aparecendo de novo na forma de anjo. Isso leva à prática de orações específicas a esses protetores no catolicismo romano, na crendice popular. Você ora pedindo a proteção ao seu anjo da guarda. No entanto, a Bíblia ensina que anjos são enviados por Deus para ministrar e proteger. E protegem mesmo. Por exemplo, um texto, abra em Salmo 91, um texto belíssimo. Isso é real, isso existe. Salmo 91, versos 11 e 12. O salmista diz: pois Deus ordenará aos anjos dele, anjos, plural, Deus dará ordem aos anjos dele, que o protejam você e a mim, aonde quer que você vá. E de que modo, às vezes, eles nos protegem? Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Isso é real, isso existe. Mas não dá margem para se dizer de um anjo da guarda, fazendo você, inclusive, orar a esse anjo. Outro erro: os anjos como fontes de revelação ou autoridade espiritual. Movimentos como o espiritismo, o ocultismo, a nova era, atribuem aos anjos o papel de guias espirituais que fornecem revelações ou conferem autoridade espiritual. Meu povo, a Bíblia é muito clara, a Bíblia é enfática, quando ela rejeita no Novo Testamento categoricamente qualquer novo evangelho, qualquer nova revelação, mesmo que venha de um anjo. Gálatas 1:8. Conforme Ellen White afirmou ter recebido no Adventismo. Uma das fundadoras do movimento adventista do sétimo dia, diz ter recebido de anjos revelação, e que quando comparadas ao Evangelho, se chocam. É por isso, dentre tantas outras coisas, que a fé protestante, reformada, ortodoxa, coloca na categoria de seita o Adventismo. As testemunhas de Jeová. A revelação especial foi concluída com a Bíblia, gente. Anjos não trarão mais revelações. E procurar orientação em anjos ou entre mortos é contrário à vontade de Deus. Deuteronômio 18, de 10 a 12. Outra coisa, o dualismo entre anjos e demônios como forças iguais. Essa prática é muito comum no zoroastrismo e em algumas correntes místicas. Existe a ideia de um dualismo cósmico. Guerra nas Estrelas é muito claro, naquela série, naqueles filmes, o dualismo cósmico entre o bem e o mal. O lado negro da força e a força. É engraçado, é interessante de assistir, mas é ridículo ver crentes venerando isso. Colocando camiseta. Eu entrei com tan hoje. Fui eu que pedi, brincando.
Isso vem do zoroastrismo, isso vem da ideia de Ahura Mazda, o bem, e Angra Mainyu, o mal, forças opostas e quase equivalentes. Algumas tradições místicas adaptaram essa versão, sugerindo que anjos e demônios mantêm o equilíbrio de poder entre as forças. Ô meu povo, a Bíblia ensina que Deus é soberano sobre toda a criação, inclusive sobre os anjos e demônios. Colossenses 1, 16 e 17. Os espíritos, ouçam bem isso. Os espíritos ou demônios são reais. Os espíritos ou demônios, eles agem. Os espíritos ou demônios são anjos caídos que operam. Entretanto, eles operam dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus, Jó capítulo 1. Os anjos caídos ou demônios ou espíritos, eles não se movem 1 milímetro sem, no mínimo, a permissão ou ordem do próprio Deus. E Cristo já triunfou sobre eles, Colossenses 2,15. Outra coisa é o foco excessivo em anjos. Em certos movimentos carismáticos ou neopentecostais se observa uma ênfase desproporcional na ação de anjos, com relatos de visões, manifestações sobrenaturais e até ensinamentos doutrinários baseados em supostas experiências angelicais. Parênteses, eu não estou dizendo que isso não seja possível. O que eu estou destacando é o exagero em buscar novas experiências ou revelações com Deus através desse tipo de manifestação, que não é a coisa ordinária. A Bíblia ensina que, embora Deus utilize anjos para cumprir a vontade dEle, anjos jamais deverão ser o foco da adoração ou da fé. Toda experiência espiritual deve ser avaliada à luz da Bíblia. 1 de João 4:1. E a ênfase deve estar em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. E a última coisa sobre anjos, a subestimação ou a negação da existência de anjos. Eles existem. No lado oposto dos exageros, dos erros, estão as teologias liberais, racionalistas, que reduzem os anjos a meros símbolos ou conceitos abstratos. A Bíblia, porém, apresenta anjos como seres reais, ativos no plano redentor de Deus. E, portanto, negar a existência de anjos é rejeitar o testemunho claro da Bíblia. Cada uma dessas distorções, seja por exagero, seja por negação, isso se deriva da verdade bíblica, e é isso que a gente tem que tentar agora peneirar. A teologia reformada, ela apresenta uma visão equilibrada, reconhecendo os anjos como seres espirituais, criados por Deus, dotados de juízo moral, dotados de altíssima inteligência, dotados de imenso poder, mas que não possuem corpo físico. Eles são servos de Deus, designados para cumprir a vontade de Deus, jamais competindo com Deus por glória ou por adoração. Eu não tenho como me aprofundar neste tema, mas eu vou te dar o caminho. A melhor obra, de forma condensada, muito bem escrita, que você pode adquirir,
para ler sobre o tema dos anjos é a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, no capítulo 19. Capítulo 19, Teologia... Deixa eu te dizer uma coisa, para de comer Burger King durante uns meses e compre essa obra, Teologia Sistemática, 2ª edição, que ela está ampliada e tudo mais. Eu estou falando sério, você precisa ter esse livro. Na Amazon, ele está custando cerca de R$245. Está barato. O livro, sem exagero, é um troço dessa largura. Com todos os temas que às vezes te confunde. Aí você quer uma passagem bíblica, você vai lá no index, passagem bíblica, vê onde está falando e corre. O capítulo 19 do Grudem sobre anjos é absolutamente fenomenal. Antes de mergulhar no texto, que é o que eu quero fazer agora, deixa eu te dar essa citação que eu extraí do Grudem. Primeiro foi ele quem definiu anjos como seres espirituais criados por Deus, dotados de juízo moral, e para cada uma dessas afirmações ele vai desenvolver os textos bíblicos. Seres de altíssima inteligência, com grande poder, mas desprovidos de um corpo físico. Olha o que ele escreve, abre aspas. Como os anjos são espíritos, Hebreus 1,14, ou seja, como eles são criaturas espirituais, eles geralmente não possuem corpos físicos. Lucas 24:39 diz que espíritos não têm carne nem ossos. Portanto, normalmente não podem ser vistos. Normalmente, ele não está dizendo jamais podem ser vistos. Normalmente não podem ser vistos, a menos que Deus conceda uma habilidade espiritual para enxergá-los. E ele cita os textos. Em suas atividades normais, e ele especifica quais são as atividades normais que os anjos exercem em relação aos homens, em suas atividades normais de guardar e proteger-nos, e de unir-se a nós na adoração a Deus. Então aqui ele definiu de forma sucinta as duas grandes funções dos anjos. Primeiro, adorar a Deus, como lemos na ordem do culto, Apocalipse 5, a adoração dos anjos. Eles foram criados para adorar a Deus. E eles foram criados para nos guardar e nos proteger. Eles permanecem invisíveis. Contudo, Grudem complementa, ocasionalmente, os anjos assumiram formas corporais para aparecer a diversas pessoas nas Escrituras. Ele fala, por exemplo, de Hebreus 13:2, que pessoas sem saber estavam hospedando anjos. E aí eu fiz uma busca na Bíblia, em que contexto anjos foram hospedados? Eu fiquei impressionado. Todos os contextos eram contextos de uma anunciação encorajadora, vinda de Deus. Ô meu povo, esse tema merece o seu aprofundamento. Portanto, adquira Wayne Grudem, 2ª edição, capítulo 19. Você vai se deliciar nesse livro, tenho certeza. Por receio de cometer equívocos, muitos de nós, e agora eu vou colocar os batistas, os presbiterianos, os mais históricos e tradicionais, por assim dizer, por receio de cometer equívocos, e eles existem, eles são reais, nós vimos isso, por receio de cometer equívocos, muitos crentes, muitos de nós relegamos os anjos a meros elementos decorativos, adornos de cenas natalinas, ilustrações em cartões de Natal.
Mas os anjos são uma realidade espiritual viva, testemunhas do poder de Deus, agentes que operam debaixo das ordens soberanas para a glória de Deus e o bem do povo de Deus. Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1 foi escrito para nos revelar a verdade sobre os profetas, versículos de 1 a 3, e também a verdade sobre os anjos, versículos de 4 a 14. E o mais importante, Hebreus 1 foi escrito para destacar a superioridade de Cristo em relação a ambos, em relação aos profetas, em relação aos anjos. Portanto, gente, se você tiver olhos para perceber isso, você verá que Hebreus 1 é profundamente relevante para a sua vida. Porque Hebreus 1 não apresenta apenas verdades gloriosas sobre o Senhor Jesus, que irão fortalecer sua confiança e sua adoração a Cristo. Mas Hebreus 1 também ressalta, Hebreus 1:14, ressalta que os anjos são enviados para servir você como cristão ainda hoje. Os anjos são nos enviados para nos servir enquanto perseveramos para herdar a salvação. Isso é maravilhoso. Além disso, o capítulo 1 de Hebreus vai incentivar você a se apegar diligentemente à palavra de Deus, que foi transmitida a nós por meio de profetas, por meio de apóstolos inspirados por Deus. E segundo Apocalipse 22 nos informa, os anjos, conservos dos profetas e dos apóstolos, trabalharam na entrega da palavra de Deus para nós. Isso é maravilhoso. Filmes como Cidade dos Anjos, que eu assisti esses dias, Cris, eu e Bela, você até chora de tanta bobeira. Ficções científicas são fichinha perto da realidade de que Deus estabeleceu profetas, apóstolos inspirados e conservos deles, anjos, que nos entregaram a palavra de Deus. Isso é fenomenal. O ponto central do capítulo 1 de Hebreus está no versículo 3, onde se afirma que Cristo, tendo Ele realizado uma purificação perfeita, definitiva pelos nossos pecados, tendo Ele ressuscitado dos mortos, verso 3 diz que Cristo sentou-se à direita do Deus majestoso no céu. E o versículo 4 complementa essa verdade ao afirmar que Cristo fez isso, ou seja, que Cristo se assentou à direita da majestade. E olha o que o texto diz, verso 4, o que revela que o Filho, não o arcanjo Miguel, o Filho, é muito superior aos anjos, inclusive ao arcanjo Miguel. E o nome que ele herdou, jamais arcanjo Miguel. Meu povo, eu fico impressionado quanto tem crente encantado com adventismo. Isso é seita. O nome dele é superior aos anjos. O nome que ele herdou, e o nome é Filho, superior ao nome deles. Isso destaca, gente, que a obra redentora de Cristo, a exaltação de Cristo, coloca um Cristo infinitamente acima de todas as criaturas, inclusive acima dos anjos. Mas faça rapidinho um retrospecto, uma breve revisão.
Você deve se lembrar de que Hebreus foi escrito para judeus crentes, que estavam enfrentando grandes dificuldades ao tentar se agarrar à esperança cristã, à fé, à mensagem de Cristo. Eles estavam sendo profundamente perseguidos, assediados, estavam confiscando as propriedades e os bens deles, inclusive estavam perdendo familiares, alguns deles estavam sendo até martirizados. Naturalmente, eles começaram a questionar a fé em Cristo. Naturalmente, eles começaram a questionar se valia a pena os sacrifícios que eles estavam fazendo. E nesse questionamento, alguns começaram a se desviar. Outros, inclusive, abandonaram a fé completamente. E é por isso que a principal intenção do autor de Hebreus era apontar esses crentes para Cristo, assegurando que Cristo, Filho de Deus, é digno de adoração, mesmo que isso significasse a perda de tudo, ou mesmo o martírio. O autor estava dizendo: Cristo é superior. Não se desviem, não abandonem a fé, não abandonem Cristo. Ele é superior aos profetas, Ele é superior aos anjos. Essa é a mensagem do capítulo 1. Até o verso 3, o autor disse: não abandonem, Ele é superior a Moisés, Ele que é profeta na tradição judaica. Ele é superior àquele que nos entregou o Pentateuco. Ele é superior a qualquer um, a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, a Daniel, a Elias. Ele é superior a qualquer profeta. E ele é também superior aos anjos, a partir do verso 4. Hebreus 1 vai, portanto, acrescentar cor a alguns rabiscos incompletos que nós temos sobre os anjos. Versículo 7 vai descrever os anjos, preste atenção, como ventos e chamas de fogo de Deus. O que isso significa? Símbolos da rapidez dos anjos, ventos. Símbolo do poder avassalador dos anjos, chamas de fogo. Oh, meu povo, não se brinca com Deus. Ainda no versículo 7, os anjos são chamados de ministros, de servos. O mesmo termo usado mais adiante no versículo 14. Existem duas palavras no grego para se descrever servo: litúrgicos e diáconos. Geralmente, litúrgicos, servos, ministros, diz respeito ao serviço em relação a Deus, culto a Deus. Daí que vem a palavra liturgia, servir a Deus. A liturgia é um serviço que se está prestando a Deus em culto. No inglês é muito comum você ir para the worship service, ao serviço de adoração. É um serviço de adoração. Essa liturgia é um serviço de adoração. Então, existe o litúrgicos, espíritos ministradores ou servos, espíritos enviados para cuidar, para servir. Aí a palavra grega é diaconia. Os anjos, esses adoradores de Deus, esses litúrgicos, adoradores de Deus, são servos também, são ministros, são diáconos do povo de Deus. E olha o verso 14. Olha para que Deus nos envia anjos. Preste atenção. Numa frase, para nos ajudar a herdar a salvação.
tudo que os anjos fazem em nosso favor, quando enviados por Deus, tem o fim de garantir que o Leandro vai herdar a salvação dele. Tudo que os anjos fazem em meu e em seu favor é para garantir: você não perderá a sua herança. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Você pode imaginar as batalhas espirituais em que os anjos se envolvem, enviados por Deus, para que o diabo e seus anjos não nos destruam. Isso existe, igreja. Isso é real. As tentações, os livramentos. Os anjos prestam ao Senhor todo tipo de serviço concebível que possamos imaginar. Os anjos transmitem mensagens, cumprem a vontade de Deus entre nós. Às vezes nos advertindo, às vezes nos avisando, às vezes nos protegendo, às vezes nos ajudando, às vezes nos resgatando. Eu não sou de experiências, mas vamos lá. Elas existem. E eu não sou de experiências porque eu sei que elas não são determinantes. Mas eu era novo crente e eu lecionava no Colégio Bandeirantes, na Avenida T2. Dei até a última aula naquela noite, era tarde, eu voltava para casa, e eu atravessando, na Praça Walter Santos, a última rua que eu deveria atravessar para chegar no quarteirão da minha casa, sempre confundo os nomes, eu acho que é a 220, aquela onde tinha a antiga Santa Marta. 220. E eu me lembro nitidamente de ter olhado e não visto nada. Mas quando eu ponho o pé no asfalto, algo, um impulso que eu não sei de onde, me joga adiante, para frente. E quando eu olho, passou um Passat, numa velocidade que teria me quebrado em pedaços. E eu me arrepiei. Eu não tenho dúvida. Anjos ministradores. Não precisei orar para eles, não precisei acender vela para eles, mas o meu Deus soberano, o que me guarda, o que me livra de tropeçar, não é chegada a sua hora. Isso existe, crente. Isso é real. São experiências que talvez você prove uma vez na vida. É provável que eu tenha tido outras e nem percebi. Mas por mais notáveis que sejam esses seres sobrenaturais, eles ficam diminuídos quando eles são comparados ao Filho eterno de Deus e à obra eterna que Deus fez por mim. Volte à minha história. O que aquele anjo, partindo do pressuposto de que foi um anjo, como assim eu interpreto? Suponhamos que aquele anjo ou aqueles anjos tenham de fato me livrado de um atropelamento mortal, que aliás foi o que levou meu pai à morte, um atropelamento. Mas digamos que tenha sido real, anjos me livraram de morrer naquele dia. Sabe o que o Filho eterno de Deus, superior aos anjos, fez por mim? Ele me livrou de morrer eternamente. A obra de Cristo por mim é superior às obras dos anjos por mim. E os anjos atendem às suas ordens. Então, veja, em primeiro lugar, o nome de Cristo é superior ao dos anjos. Olha o verso 3. Olha como Hebreus quer que você enxergue isso. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata
quem Deus é. Nós falamos dessa distinção na última mensagem, isso é muito importante. Você pode expressar exatamente quem eu sou através de uma fotografia, mas a fotografia não sou eu. Por isso que Hebreus complementa. Ele não é apenas essa imagem perfeita, ele é Deus. E aí ele usa, irradia a glória de Deus. Porque, como eu disse, a luz solar irradia o sol. Não tem sol sem luz solar, correto? Deus sempre que foi Deus, e desde sempre Deus foi Deus, Deus irradia a sua imagem. Essa imagem é o Filho e o Deus são a mesma coisa, o Deus Pai. Então, o Filho irradia a glória de Deus, é o próprio ser de Deus. Ele expressa de forma exata quem Deus é, porque o Filho assumiu a forma humana, nós podemos ver Deus vendo o Filho. E é com sua palavra poderosa que ele sustenta todas as coisas, inclusive os anjos. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. E aí, olha aqui, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos. Os anjos não estão sentados à direita de Deus em majestade. O Filho está. E é o Filho que veremos por toda a eternidade. E o nome que ele herdou é superior ao nome deles. O ponto principal é que Cristo é superior aos anjos, no verso 4. Mas de que modo Cristo é superior aos anjos? Em resumo, o verso 4 responde a isso com uma comparação. Cristo é, nas palavras da versão Almeida, Revista e Atualizada, tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que isso significa? Significa que quando Cristo morreu, ele realizou a purificação dos pecados e triunfou sobre a morte e sobre Satanás. Hebreus 2,14. O Cristo, o Filho, foi entronizado como rei à direita de Deus. Verso 5. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho. Nunca disse. Deus nunca declarou sobre anjo algum: este é meu filho. Hoje eu te gerei, ou hoje eu o revelo como meu filho. Ou ainda, Deus jamais disse sobre anjos: eu serei seu pai e ele será meu filho. Então o nome dele é superior, porque Deus o declara como tal, como herdeiro, como superior. Por isso que, meu povo, eu não sei, não dá para cair nessa de dizer que um título do filho é Arcanjo Miguel. Você não pode fazer isso. É impressionante a expressão declarou ele ser filho de Deus em comparação com Romanos 1,4. Romanos 1,4, Paulo afirma o seguinte a respeito de Jesus: quando o poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, foi declarado que ele é o Filho de Deus, foi demonstrado que ele é o Filho de Deus, ou seja, ele sempre foi o Filho de Deus. Mas uma das grandes funções da ressurreição é dizer: está vendo como ele é? Somente o Filho de Deus ressuscitaria dos mortos. Ele foi
declarado, ele foi designado Filho de Deus com poder. Por que Hebreus está fazendo toda essa construção teológica? Para te dizer, sobre anjo algum jamais foi dito tal coisa. O ponto central de Hebreus 1,5 é enfatizar que Deus nunca disse tal coisa a nenhum anjo. Nenhum anjo está à direita de Deus, como Filho de Deus em poder. Anjo nenhum tem nome superior ao de Cristo, o Filho eterno de Deus. Segundo, Cristo é adorado pelos anjos. Hebreus 1,6. E quando ele trouxe seu Filho supremo ou primogênito ao mundo, Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem. Talvez estivesse havendo adoração a anjos. É uma maneira de Hebreus dizer, vocês jamais deverão adorar anjos, acender vela para anjo, orar a anjo, anjo algum. E se você estiver passando em apuro, você pode até dizer, Deus me envie os anjos em socorro. Mas é tão bom que você nem precisa dizer isso, é só você dizer, em vez de você falar, Deus envie os anjos em socorro, há momentos que você não consegue dizer uma frase inteira, mas você consegue sussurrar uma palavra, basta você dizer, socorro. E se for o caso, Ele dará ordens aos seus anjos em seu favor. É a Deus que se ora em nome de Cristo. E Ele saberá a hora de enviar um destacamento de exércitos celestiais. O Filho foi apresentado aos anjos e os anjos o adoram. No céu, inclusive, Apocalipse 5, de 11 a 12. Então olhei novamente, diz João, ouvi a voz de milhares e milhares de anjos ao redor do trono. Quem está à direita do trono? O Filho. Onde estão os anjos? Ao redor. E também dos seres vivos e dos anciãos. Olha só. Milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. E o que é que eles faziam? Cantavam. Cantavam com forte voz. Meu povo, você só percebe o valor da música quando você tenta assistir um filme do cinema mudo. Tenta assistir. Que graça tem? Uma das coisas mais fenomenais em um filme é a trilha sonora, é a música. Leva você. Minha Black Friday desse ano foi um sound bar para minha TV, para eu ouvir meus clássicos. Pus também um aqui na igreja, no meu gabinete, para escutar meu bum, bum. Não, tss-tum, 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 isso não é de Deus, isso é do Satanás. Mas ouvir as sinfonias de Beethoven. Tan, 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 tan. Isso não é Beethoven, né? Tan, 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 tan. Não estou tantando, não, é a música. Então, no céu, música, digno é com forte voz, com sub, com grave, com baixo também, no céu, bum, bum, bum. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Pense comigo, no que essas afirmações sobre Deus acrescentam alguma coisa a Deus? Nada. Deus é inacrescentável.
Deus continua sendo poderoso, rico, sábio, forte, cheio de honra, cheio de glória, com o anjo cantando ou não. Mas imagine o efeito destes anjos cantando sobre nós adoradores ao redor do trono. Imagina a força que isso vai nos conferir para a gente cantar com eles. Essa trilha sonora nos levará a cantar ainda mais forte ao nosso Deus. E isso será magnífico. Portanto, nós sabemos que Jesus é superior aos anjos, porque Ele é o objeto da adoração dos anjos. Adorar Jesus, gente, é crucial. O judaísmo não adora Jesus. O islamismo não adora Jesus. Testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é apenas um arcanjo. Nos dias de Hebreus adoravam César, o que te torna um verdadeiro filho de Deus é que você adora a Deus, não de um modo genérico, preste atenção, você adora a Deus em Cristo Jesus. Você adora Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. É isto que nos torna cristãos. O Filho eterno de Deus. E por que nós o adoramos? Porque Ele é Deus. Na sequência, Hebreus 1:7, olha o que vai dizer, olha que coisa impressionantíssima. Tendo dito no verso 6, que os anjos o adoram, só não é idolatria os anjos adorarem o Filho, só não é idolatria por quem Cristo é. Cristo é Deus, e portanto os anjos não são idólatras. Os caídos, sim. Os preservados por Deus, os anjos eleitos, como a Bíblia diz. Você sabia por que só 1/3 caiu e pecou? Porque apenas os que ficaram eram os eleitos, os que Deus disse, estes jamais seguirão Lúcifer. São meus anjos eleitos. Está lá na palavra de Deus isso. A doutrina da eleição é a âncora da sua salvação, crente. Então, não sei por que eu entrei nisso. A respeito dos anjos, Deus diz: Ele envia seus anjos como ventos e seus servos como chamas de fogo, velozes, poderosos. Vou usar outra expressão para você entender melhor, os jovens. Velozes e furiosos são os anjos. Verso 8. Mas ao Filho, aos anjos ele diz, vai lá, faz isso, com rapidez e força. Mas ao Filho, ele não dá esse tipo de ordem. É isso que Hebreus quer que você veja. Os anjos servem, os anjos vão, é como o dono do cachorro que diz, pega, vai lá. Os anjos atendem ao comando, vá e sirva, vá e julgue, vá e salve, proteja e garanta que herdará a salvação. Mas o que se diz sobre o Filho? Sobre o Filho diz, teu trono, ó Deus, olha só gente, está citando um Salmo 45:6 e está deixando claro que o Filho é Deus. Sabe, o único livro do Novo Testamento que é tão cristologicamente profundo como Hebreus,
é João capítulo 1. Que começa dizendo que o que se fez carne é aquele que desde sempre foi Deus, estava com Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E aí Hebreus 1 pega o verso 8 para dedicar e dizer: Deus não dá ordem de serviço para o filho, como ele dá para os anjos, verso 7. Ao filho ele diz: teu é o trono, ó Deus, que permanece para todo sempre. Tu governas, inclusive os anjos, com cetro de justiça. Está claro, gente? Os anjos são meros ministros. Os anjos são meros servos. O Filho é Deus. Os anjos estão ao redor do trono cantando, até que recebam uma ordem direta: vai lá e faça isso para mim. O Filho está no trono governando. Verso 9. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. É daqui que nasce a doutrina da Trindade. Você consegue perceber isso? No verso 8, o próprio Deus chamou Cristo de Deus. Teu trono, ó Deus. Está falando do Filho. Olha, põe seus olhos aí na Bíblia. Mas ao Filho Deus diz: teu trono, ó Deus. Deus chama o Filho de Deus. E no verso 9, vai dizer ao Deus, que é o Filho de Deus, que o Deus dele, o Deus Pai, é daqui que os teólogos tiram essa doutrina, é um em três pessoas. Por isso que ele é superior aos anjos. Ele é Deus, Deus Filho. Amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. E olha o que vai dizer sobre o Filho, que é algo absolutamente maravilhoso, crente. Olha o que foi derramado sobre o Filho. Derramou sobre ti o óleo da alegria. Ah, nós temos um Salvador alegre. Nós temos um Salvador feliz. Isso faz toda a diferença. Ter um Deus alegre é algo absolutamente tremendo. Você não tem um Deus carrancudo. Você não tem um Salvador de cara ruim. Você tem um Salvador que foi ungido com óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro, mais que sobre anjos. A alegria de Deus está em Deus ser Deus. A alegria dos anjos está em ter o Deus que eles têm. Entendeu, meu povo? A alegria de Deus está em Deus ser Deus. Deus não criou todas as coisas para ele ser mais alegre, isso é impossível. Deus criou todas as coisas para que todas as coisas pudessem desfrutar dessa alegria inacrescentável, infinita. Cristo é alegre por ser Deus, o Filho eterno de Deus. Anjos e nós somos alegres porque temos o Deus e o Salvador que temos. Cristo é moralmente superior aos seus servos, e foi desse seu caráter justo, porque duas coisas são ditas sobre Deus no verso 9, preste atenção. Ele é a própria justiça, ele odeia o mal,
mas é uma justiça alegre. Olha que coisa, gente. A conjugação desses dois atributos é absolutamente maravilhoso. Porque quem de nós, num estado natural, conseguiria atribuir à justiça alegria? Geralmente a justiça tem cara séria, carrancuda. O juiz não sorri. Imparcial. Mas este aqui, o justo juiz, é alegre. Porque todas as coisas acontecem conforme Ele quer. Então, o mundo criado, que é o que se descreverá agora a partir do verso 10, é fruto de um Deus que é justo e alegre. Imagina. Verso 10, e diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Está falando aqui de Cristo. E com tuas mãos formaste os céus, eles deixarão de existir, os céus deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, as obras criadas. Tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E o capítulo termina dizendo, verso 13, os anjos são servos de Cristo. Os anjos adoram Cristo, Cristo é Deus, e os anjos são servos dele. Verso 13. E Deus nunca disse a nenhum de seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos. Espíritos enviados, ministradores, para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Veja, o autor retorna ao ponto central do verso 3. Aqui no final ele volta ao verso 3. Cristo, sendo Deus, está assentado à direita da majestade. Verso 3. Como Rei do universo, Filho de Deus em poder, herdeiro de todas as coisas. No verso 8. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. E o verso 13 diz, sente-se no lugar de honra à minha direita. Qual é o contraste aqui, gente? Existe apenas um rei e miríades de servos. Jesus está sentado como rei, os anjos são enviados como servos. Os anjos servem aos crentes, aqueles que pela fé, perseverança, vão herdar a promessa da salvação. Hebreus 6:12. Cristo é o rei da igreja. Os anjos cumprem as ordens do rei em favor da igreja. Cristo é infinitamente superior aos anjos. E como é que os anjos nos servem? Olha que conexão linda. Verso 13. Deus disse ao filho, sente-se à minha direita, no lugar de honra, porque eu ainda tenho algo a fazer. Presta atenção, o que ele tem a fazer? Olha o verso 13. Você vai ficar sentado à minha direita, antes de voltarmos lá e estabelecer o reino eterno. Você vai ficar à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. E o verso 14, portanto, os anjos são apenas servos. Servos que estão neste momento executando isto. Agindo de algum modo sobrenatural, inexplicável, não sei como, para que todos os inimigos do Filho eterno de Deus sejam humilhados e colocados debaixo dos pés dele, e também garantindo que os crentes herdarão a salvação. Com os anjos, Deus cumpre dois propósitos. Deus é por eles adorado,
e nós somos por eles servidos. Ô meu povo, regozije-se com o seu Deus. Regozije-se com o seu Cristo. Jesus tem um nome superior a todos os nomes e é o Filho de Deus de uma maneira que nenhum anjo jamais foi. Jesus não é um anjo, ele é adorado pelos anjos. Jesus não é um anjo, Jesus é Deus. Jesus não é um anjo, ele é o Criador eterno de todas as coisas, inclusive Criador dos anjos. E Jesus está assentado no trono como Rei, enquanto os anjos estão sendo enviados para cumprir as ordens do Rei. Deixa eu usar uma linguagem paiperiana. Deus criou os anjos para que seu Filho fosse glorificado e nós, o seu povo, fôssemos satisfeitos. Para isso Deus criou os anjos. E eu quero que você saia daqui com isso. Com essa ideia, com essa imagem. Você tem um Salvador magnífico, acima de qualquer outro. E servindo a Ele e as ordens dEle, que nos incluem nisso, nós somos servidos. Tudo isso para você herdar a salvação. Garantindo que você não caia em doutrinas de demônios, seja enganado por ideologias humanas, escravo do seu próprio prazer. De algum modo, os anjos são também servos sob o comando do Santo Espírito de Deus que opera em nós a salvação. Eu vou terminar com a melhor citação sobre esse versículo, Hebreus 1,14. A melhor que eu encontrei. João Calvino. Escute, e eu termino com ela. Hebreus 1,14, que fala desses espíritos ministradores, os anjos, a favor dos que herdarão a salvação. Olha o que Calvino disse. Desta passagem, os crentes podem extrair grande conforto. Quando ouvem que as hostes celestiais são destinadas a seu serviço, para que velem em defesa de sua salvação. E tal coisa certamente não é uma insignificante demonstração do amor de Deus por nós, já que estão trabalhando os anjos continuamente em nosso favor. Daqui emana uma extraordinária confirmação de nossa fé, de que nossa salvação se encontra fora de perigo, guardada por uma defesa de tão elevada categoria. Deus tem a máxima consideração possível por nossas fraquezas, ao conceder-nos tais auxiliares angelicais, para ao nosso lado resistirem a Satanás, e para que exponham seu poder de todas as formas em nossa defesa. Esta bênção é concedida particularmente aos seus eleitos. Portanto, para que os anjos sejam nossos auxiliares, devemos ser membros de Cristo. Evidentemente, é possível produzir evidência bíblica para o oposto. E daqui argumentar que os anjos são, às vezes, enviados por causa dos réprobos. Em Daniel 10:20, a menção dos anjos, dos persas e dos gregos. Olha que interessante, Calvino. Isso aqui é uma grande fonte para você tratar daquela questão de espíritos territoriais. Olha como é que Calvino interpreta isso. Minha resposta, porém, é que esses réprobos são socorridos pela obra dos anjos, a fim que Deus possa, dessa forma, levar a bom termo a salvação do seu povo. Os sucessos e as vitórias que obtiveram foram sempre em relação à igreja, os anjos,
Todas as vitórias são em relação à igreja, no tocante à sua meta propriamente dita: preservar o povo de Deus, guardar o povo de Deus ao longo da história da redenção, ao longo dos períodos em que o povo de Deus esteve em cativeiro, Babilônia e etc. Assíria, Síria. Calvino está dizendo que a leitura dele, de Daniel 10, 20, é que anjos foram usados pelo próprio Deus para preservar o povo dele. Isso é maravilhoso. Também é certo que, como fomos banidos do reino de Deus em decorrência de nossos pecados, não podemos ter comunhão com os anjos, exceto através da reconciliação efetuada em Cristo. E isso pode ser visualizado na escada que o patriarca Jacó, em sua visão, viu posta. Sabe o que Calvino está dizendo? Ele crê que uma vez reconciliados com Cristo, de algum modo, espiritualmente, hoje, nós temos alguma comunhão não tão percebida com anjos. Mas daqui se infere que certamente com eles teremos no reino celestial. É, portanto, daí que na literatura tolkieniana você vê os anões, você vê Frodo, esse povo, tendo relacionamentos com os, fugiu o nome deles, com os elfos, seres angelicais. Oh, meu povo, se a sua mente não explodir com tanta beleza, se você não mergulhar nesse mundo de maravilhas, através de palavras como estas de Hebreus, é porque você precisa nascer de novo. Porque essa é a maior realidade de todas. Cristo, adorado pelos anjos, os crentes, servidos por eles, para a glória de Cristo. Oremos. Ó Deus, abençoa esta palavra e dá-nos olhos, paladar, dá-nos cheiro e gosto e visão por estas coisas, pela maravilha que é saber que nós herdaremos sim a salvação. Porque como o próprio Cristo diz, de maneira nenhuma, quem quer que seja, nos arrebatará das suas mãos. Ele nos guarda. O Senhor nos guarda. E nos guarda também por meio de anjos. Dá-nos essa consciência, Pai. Dá-nos esses olhos para as realidades espirituais de um modo que isso nos encoraje, nos exorte, nos ensine. Oramos no nome do Cristo, do Filho eterno de Deus, assentado à direita da majestade. Aquele que era, que é e que há de vir e que será para todo sempre. É no nome de Jesus Cristo que oramos, pedindo também que a graça dele, a graça do Filho eterno de Deus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.